Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu vou falar sobre algumas questões até que um pouco polêmicas, tá? Além de falar sobre o Diniz e ele teria entregado o campeonato pro Palmeiras ali na última rodada ou não. Tem algumas situações que vale a pena conversar sobre esse tipo de situação. Tem também uma polêmica aí no São Paulo que já está tem uma reunião marcada já para o São Paulo fechar com o jogador, mas o São Paulo já tem algum suplente por ali, coisa que não custaria absolutamente nada. E tem também essas questões do Rogério Ceni que deve cair com o Bahia, não caiu, provavelmente deve cair, porque é o time que menos tem jogado futebol, e o comportamento dele é o que mais chama a atenção, né? Muita gente falando sobre arrogância, sobre também um técnico que não consegue trabalhar em conjunto. Eu diria que tem alguma coisa a mais aí e fiz aqui uma ideia que quero compartilhar com vocês. Então antes, deixa o like pra dar uma moral no vídeo, bate aquele likeão aí pra dar uma força. Vai agora, deixa o like e fala, vou ajudar o Juba aqui no canal, deixa um likeinho, tamo junto. E se inscreva também aqui é a coletiva do Juba Futebol, seu vídeo de notícias matinais. Vai fazer parte desse time que só cresce aqui ou não vai? Eu tô contando com você, poxa vida. Tamo junto, valeu. Ó, e lembra também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol. Ela tem odds muito boas, viu, cara? Se você for no primeiro comentário fixado e usar o meu link, seu primeiro depósito tem o valor dobrado. Deposita 100, vira 200. Deposita 400, vira 800. Assim vai até os R$ 1.560. Muito bacana, viu? Hoje o futebol tá meio devagar. Você encontra aqui, ó, por exemplo, na 1xBet, que para quem gosta de fazer a sua aposta lá, tem o Sporting contra o Gil Vicente. A vitória do Sporting paga 1,14. A do Gil Vicente paga 19. O empate aqui, que seria um milagre muito bom, paga 8,40. E tem também o Atalanta contra o Torino pelo futebol italiano. Lá acho que tá bem bacana. O Torino contra o Atalanta. Tá dando um xbet, primeiro comentário fixado, beleza? Vai dar um xbet, tamo junto. Gente, começando aqui falando sobre o Diniz. O Diniz ele chegou e colocou o time em reserva contra o Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro, onde você tem um Fluminense que já ganhou a Libertadores e não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro. Porém, o Botafogo, um rival carioca do Fluminense, brigava o título, sabe? Tava ali brigando o título. Se tivesse feito o resultado e o Palmeiras tivesse perdido, teria a chance de título ainda. Eu não quero que o palmeirense me interprete mal. O Palmeiras, ele merece esse campeonato sim, fez por merecer. Só que quando você tem essa fórmula do ponto corrido, um time já não tá nem aí pra nada e pode colocar o time reserva na penúltima rodada, você muda muito o time. Na visão do Diniz, ele entregou porque o Botafogo briga o título. Ele colocou o time reserva porque ele vai jogar o Mundial daqui a alguns dias e não quer machucar ninguém. Ele pensou também que os seus jogadores tinham chance maior de se machucar no gramado sintético do Palmeiras, onde foi dito pelo Abel Ferreira. Eu vi as palavras do Abel. Abre aspas aí para as palavras. Ele falou assim, ó, não sei quem vai pagar por isso, mas tem que mudar agora. Ali é gramado pra se machucar mesmo. Então, quando todo mundo pensa que o Palmeiras se beneficia de um gramado sintético, joga ali e ninguém consegue ganhar dos caras que eles estão acostumados, o próprio técnico do Palmeiras quer que mude, porque o gramado ele é muito fácil de você se machucar. Então, eu achei que a opinião do Abel ela muda um pouco a minha visão do Palmeiras se beneficiando daquele gramado. Agora o Abel falando, eu acho que o Abel tá com boa intenção e o Palmeiras deve se mexer agora e mudar sim, porque está machucando jogadores, inclusive do Palmeiras. E em relação ao Diniz, que poderia ter entregue ou não, o campeonato abre margem para esse tipo de discussão. Mas o Diniz, eu no lugar dele, talvez tivesse feito a mesma coisa. Não quero que meus jogadores se machuquem, tô nem aí pro Botafogo, nem pro Palmeiras, eu quero jogar o meu Mundial. Acho que foi nessa linha e o campeonato que precisa se preocupar com essa fórmula de times chegarem agora brigando o título na reta final e outros chegarem, tô nem aí pra esse campeonato mais. É pra voltar o mata-mata? É pra manter o ponto corrido? Acho que o mata-mata tendo em Copa do Brasil, em regionais, o Paulista, Carioca e tal, tendo regionais, mata-mata, tendo a Copa do Brasil, mata-mata, tendo Libertadores, mata-mata, o brasileiro deveria sim continuar no ponto corrido, apesar dos problemas que estão gerando nessa fórmula que fica até chata para alguns times em algum momento. O técnico Rogério Ceni, ele tomou um cafezão aqui. O técnico Rogério Ceni, ele deve cair com o Bahia. Resultados não aparecem e ele toma 3-2 do América Mineiro, o último colocado do Brasileirão,
Um time que já está rebaixado matematicamente faz um mês, sei lá, e ele perde. O que causa muita preocupação é que você fala assim, ó, primeiros comentários que vem de quem quer defender o Rogério. Ah, mas o Ademir perdeu gol feito. No jogo passado, contra o São Paulo, o Rogério Ceni cobrou publicamente o Vitor Hugo. Não, ali tinha que ter acabado o jogo. Bahia não podia jogar mais. Então o jogo passado perde pro São Paulo, Vitor Hugo. Perde pro América Mineiro, foi o Ademir. Quando o Ademir fez gol no Corinthians, o Bahia ganhou do Corinthians em Itaquera de 5-1, ali não foram os jogadores, ali foi a genialidade do Rogério Ceni. Então, esse tipo de situação, pensa aí, tem gente que gosta de criticar o Rogério, tem gente que gosta de defender. Quando os que gostam de criticar vão olhar para aquele jogo do Corinthians e vão dizer: foi o Bahia, foi o time que conseguiu. E quando olha por quem quer defender, olha para esse jogo contra o América Mineiro e fala: foi o Ademir. Então fica sempre uma guerra. Imagina os jogadores como sentem isso. Rogério Ceni é mais ou menos aquele perfil. Eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Sabe aquela máxima do futebol? Quando o cara sempre transfere a culpa. E o Rogério, ele gosta de falar bastante na imprensa, na coletiva. Ele é bastante claro, bastante transparente. E quando ele chega e cobra os jogadores no gramado, publicamente ali, quando perderam pro São Paulo, daquela maneira bem enfática, sabe? Aquela cobrança bem pesada mesmo que foi feita, os jogadores não correm por ele. Eles falam: nós somos os culpados de tudo aqui. Se recuperarmos o Bahia, conseguirmos os pontos, foi o Rogério. Foi o Rogério Ceni que conseguiu. E se perdermos, fomos nós. Ele é sempre considerado um gênio. Então isso atrapalha muito o trabalho do Rogério Ceni no campo, sabe? Atrapalha muito a chegada de resultados do Rogério Ceni. Se não bastasse, ele não tem um time titular, cara. Nunca tem. Muita gente fala assim, ó, o Rogério ele pensa partida por partida. Os técnicos vencedores que vocês procurarem por aí, Abel Ferreira, recentemente. Procura Jorge Jesus no Flamengo, recentemente. Procura o Dorival Júnior no Flamengo e no São Paulo, recentemente. Procure os vencedores. Você sabe de cabo a rabo o time de cada um. Você sabe exatamente qual que é a escalação dos 11, sabe quem vai entrar no segundo tempo. O Rogério, você sequer sabe quais são os 11 dele. E ele acaba o jogo, ele perdeu pro São Paulo, ele falou: não podíamos ter perdido esse um ponto. Quando vamos jogar com o América Mineiro, vou encontrar o melhor time para o momento. Ou seja, não tem titular garantido. Muda em todos os jogos. Não, você não tem conjunto, você não tem entrosamento, você não tem jogadas ensaiadas repetitivas. O Dorival mesmo falou, quando ele começou a perder alguns jogos, ele dizia: preciso de repetições, preciso de mais jogos, repetições, repetições, até que o time vai se encontrar. E o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Então isso falta muito pro Rogério Ceni. Apesar de tudo, achar que ele é egocêntrico, que ele se desespera, que ele perde o elenco, tudo verdade. Talvez seja verdade, mas o problema dele maior é não ter um time titular e achar que ele, com a inteligência dele, ele vai chegar lá e ganhar porque ele sabe ler o adversário. Isso não existe. O Jorge Jesus nunca leu o adversário, sempre colocou o mesmo time e ganhou. Ele tinha mais títulos do que derrotas no Flamengo. Acho que depois de um ano e meio de trabalho. Era assustador. Assustador. O Abel Ferreira aí ganha direto títulos. Todo ano ele ganha um título importante pro Palmeiras. O time do Palmeiras nós sabemos dizer quais são sempre. Com o Rogério Ceni no São Paulo, não sabemos qual era o time do São Paulo. E agora ninguém sabe qual é o time do Bahia. Sabe? Então, fica aí a dica aí, Rogério. Você deveria ter um time, deveria priorizar e dar mais moral para os seus jogadores quando eles ganham o jogo, fazem um gol. Efetiva. Põe titular, deixa jogar 4 jogos e dá minutos como você gosta. Lá no São Paulo, tudo vai muito bem, obrigado. São Paulo marcou uma reunião agora com o staff do Ferreirinha e também do Grêmio para poder fechar o Ferreirinha. A reunião estaria a princípio marcada para essa semana aqui, uma vez que vai acabar o Brasileirão na quarta-feira. O São Paulo busca pelo Ferreirinha. A primeira proposta do São Paulo girava na casa de 20 milhões, o Grêmio pediu 35 milhões e mais um jogador. Logicamente que era uma contraproposta absurda, né? O cafezão veio. Era uma contraproposta absurda do Grêmio, coisa para não fechar. Não dá nem para saber se é verdade. Os 35 milhões e mais um jogador. O São Paulo, lógico que recuou. O São Paulo não quer perder o Luan, pelo que eu me informei. O Luan, volante, era um dos jogadores que o Renato Gaúcho queria pro Grêmio. O São Paulo, então, ele vai ter problema para contratar o Ferreirinha. E ele vai ter problema no momento em que vai chegar o Eric do Ceará, que já chegou, né? Mas ele vai começar a jogar a partir do ano que vem pelo São Paulo. É um belo jogador que teve um ano incrível
jogando pelo Ceará, números próprios, sabe, foram excelentes. E quando você pensa nesse menino, o William Gomes, que tá surgindo no São Paulo agora, já deu bola no travessão do Atlético Mineiro, e a cada minuto que passa mais em campo, você vê nele mais confiança e vê segurança de um jogador que de fato vai te entregar resultados. É um jogador excelente, mas eu acho que o São Paulo ir buscar o Ferreirinha não é nenhum erro, porque o São Paulo não pode contar com o William Gomes, sabe? Torcedor São Paulino, me entenda bem. O William Gomes, ele é um baita jogador. Tão bom, mas tão bom que o mundo inteiro tá de olho. Então, quando o São Paulo tiver a janela aberta e o William Gomes ele for o que nós esperamos, os caras vão vir de fora e vão comprar o William Gomes. São Paulo só precisa saber se ele vai ganhar muito com o William ou pouco. Porque se ele for esse jogador nessa pegada aí, não é jogador pro São Paulo, uma vez que a realidade europeia, do Catar, da casa da mãe Joana, esses caras têm muita grana e vêm e compram mesmo, e o São Paulo precisa de dinheiro. Então, trago aqui pra vocês uma notícia ruim, mas o William Gomes ou ele vai mal e ninguém vai querer, nem nós, ou ele é esse fenômeno todo aí e todo mundo vai querer e deve ir embora do São Paulo, seguindo os passos de David Neres, de Anthony, caras que nem esquentaram a cadeira. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, explode esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!